Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão na 10ª turma. Hoje é dia 26 de junho de 2018. Eu indago aos colegas se há alguma objeção com relação aos termos da ata anterior. Da ata anterior. Não havendo objeção, fica confirmada, aprovada na íntegra. Passo a palavra ao secretário, doutor Guilherme, para o pregão na forma regimental. Bom dia. Iniciamos pela sustentação oral, pauta física. O primeiro processo é o número 17 da pauta, RO 2214 de 2014, relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Rosimédia Oliveira Pires, recorrente Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, SINDADOS. Recorridos Decision IT Tecnologia e Informática e IBM Brasil Indústrias Máquinas de Serviço. Inscritos para sustentação oral, a doutora Andrei Fernandes de Oliveira, pela Decision IT, e a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela IBM Brasil. Ambos recorridos. Bom dia, senhores advogados. Eu passo a palavra à doutora Thaisa, desembargadora relatora. Eu estou mantendo a decisão de origem. Muito bem. Dou a palavra inicialmente para a sustentação oral ao sindicato recorrente. Ambos são recorridos. Recorrente, sindicato, ambos são recorridos, sim. Os dois da sustentação. Não, mas o sindicato, que é o recorrente, não está presente, né? Tá? Está só a Decision e a IBM? Exato. Tá, sim. Tá? Então, o sindicato tem... Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados e Serviços... tudo bem. O sindicato desse processo... desse sindicato não, foi favorável, os senhores aguardariam, se fosse o caso, uma divergência, ok. Da minha parte, como revisora, não há nenhuma oposição, o doutor Paulo também não, fica proclamada a unanimidade no voto da relatora. Agora vou esquentar os motores. Próximo. Próximo é o processo número 3 da pauta. Agravo de petição 1344 de 2010. Relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Maria Laura Franco Lima de Faria e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Agravante Diego Tavares Silva. Agravados José Carlos Rodrigues Evaristo, Provir Serviços Gerais e outros, RH Grupo de Segurança e Provir Vigilância Limitada e outros. Escrito para sustentação oral, doutor Adriano Ribeiro Fernandes, pelo agravante. Bem. 3 da pauta. Bom dia. Doutora Maria Laura, por favor. Presidente, isso é aquele caso clássico da exceção de pré-executividade. Eu não conheço do agravo por incabível. Natureza interlocutória da decisão. O senhor está pelo agravante? Todo amarrado aí? Não. Tá calor. Doutor, então a doutora não conheceu, como relatora, não conhece, entendendo que trata-se de uma decisão interlocutória. Portanto, prematura a interposição. O senhor tem a palavra. Presidente, bom dia. Da pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores. A gente entende que a exceção de pré-executividade aviada contra a penhora do bem do meu cliente, ela é viável porque discute matéria de ordem pública, né, que é a imperabilidade de bem, fundada no inciso 5º do artigo 833 do CPC. E a jurisprudência é maciça com relação ao entendimento de que a impenhorabilidade de bem é questão de ordem pública e pode ser discutida através de exceção de pré-executividade. Então, a gente acredita que o manejo do expediente é viável, é juridicamente viável e merece conhecimento. Esse é o nosso primeiro pedido, que é um pedido de natureza processual. Caso o mérito seja adentrado, o bem do meu cliente é um motorhome
e uma carretinha própria para carregamento de equipamentos de pesca. E esse motorhome ele é utilizado como única fonte de rendimentos do meu cliente. Ele não tem outra fonte de rendimentos, nós comprovamos isso com os documentos juntados aos autos. Ele não tem carteira assinada, não é empresário, não possui outra fonte de renda além do fretamento do veículo para viagens de terceiros, né? Viagens a Aparecida do Norte, para pescarias. Né? E a natureza do próprio bem indica que ele é um bem de uso comercial. Né? É uma casa ambulante, né? Que é utilizada rotineiramente para fretamentos, principalmente para pescarias, no Pantanal e etc. E essa execução ela está garantida por inúmeros outros bens. Há imóveis penhorados, há dinheiro constritado através de bacenjude, suficientes para suportar todos os ônus da execução. E, inclusive, o próprio reclamante concordou expressamente com a liberação do bem na petição de folhas 465 e 469. Então, a gente não entende por que esse bem permanece constritado nos autos, com a concordância principalmente do reclamante com relação a isso. E, em razão disso, a nossa sustentação é para pedir, primeiramente, o conhecimento do agravo, o provimento para o retorno dos autos à instância inferior para processamento da exceção de pré-executividade, porque, inclusive, nós pedimos a oitiva de testemunhas para fundamentar ainda mais o nosso pedido, né, e o que foi negado, ou caso o mérito seja adentrado aqui nessa seara, o que a gente entende que seja até possível, que o agravo seja provido para declarar a impenhorabilidade do bem do meu cliente. Muito bem. Bom, sustentação oral, quanto ao mérito, não seria o caso. Na verdade, a exceção, quando se acolhe a exceção, aí cabe recurso, porque tem natureza de sentença. Mas a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não tem natureza, tem natureza interlocutória e não cabe nenhum recurso. Então, o ponto de vista é que o agravo é prematuro e, então, tem que aguardar o momento próprio para recorrer. Quanto a isso? Excelência. Através de agravo de petição. Pela hora, questão de fato. Na verdade, a questão de fato para ser esclarecida. Nós já sabemos. A questão de fato é a penhora de um bem que a parte não está concordando. Há um pequeno equívoco. É porque, na verdade, a exceção de pré-executividade não foi rejeitada, ela não foi conhecida. Então, é a mesma coisa. Doutor, é exatamente isso. Só quando nós só damos o nós só damos o agravo, nós só admitimos o agravo quando há uma confirmação da exceção. Não foi o caso. E aí, por isso, a doutora está entendendo que só cabe por ocasião normal, em que depois dos embargos. Tá? Essa é a jurisprudência que nós temos. Mas já houve embargos nesse processo. Doutor, então o senhor que entrou errado. Era isso que eu estava pegando. Eu devia ter entrado com agravo de petição. O senhor devia ter entrado com agravo de embargo da execução, cabe agravo. O senhor examina novamente, se não é o caso, do senhor entrar com agravo. Porque a ideia que eu estava já buscando aqui era isso. Porque se o senhor, na sua sustentação, está dizendo que já está garantido o juízo, era para o senhor ter entrado com embargos de uma vez, ter o exame desses embargos, e aí se resolver esse problema, independente do tribunal, não estão as partes todas de acordo que o bem pode ser liberado? Ótimo. É só uma petição ao juiz e com o juiz que não está conseguindo isso. Entra com os embargos, quando o juiz negar, o senhor entra com agravo. E o seu cliente não vai ter prejuízo, porque o bem só vai ficar penhorado e vai continuar fazendo o exercício da atividade econômica dele. Doutora Thaisa. Eu acompanho a relatora. Eu também, já até acabei me manifestando em razão da sua intervenção. Fica proclamada a unanimidade, nós temos o voto da relatora. Ok, obrigado. Com agravo logo, com embargo logo. Próximo. Processo número 4 da pauta. 4 da pauta é o recurso ordinário 1650 de 2014. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Farias, revisão
Excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima, recorrentes UOL Tecnologia e Carmo João Antunes, recorridos os mesmos. A doutora Luciana Albuquerque Lins de Salles está inscrita para sustentação pela primeira recorrente UOL. Da pauta. Bom dia. Bom dia. A senhora está pelo reclamante? Pelo Uou. reclamado. Pela reclamada. Pela reclamada. Eu estou conhecendo Então, dos doutora. recursos e negando provimento ao recurso do reclamante e dando parcial provimento ao da reclamada para A. Reduzir a indenização por danos morais para 15 mil. B. Alterar parcialmente a jornada fixada na origem, devendo ser considerada integral fruição de 1 hora de intervalo entre a jornada em todos os dias laborados. C. Excluir da condenação pagamento de 1 hora extra por dia de efetivo serviço pela supressão do intervalo entre a jornada e reflexos. Estou reduzindo o valor da condenação para 30 mil, com custos de 600, pela reclamada. Só tem a palavra. Bom dia, Excelência. Eu gostaria de guardar eventual divergência? Sim. Doutora Thaisa, Eu acompanho. eu também acompanho e fica proclamada na íntegra, nos termos do voto da relatora. Ok, Excelência. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Encerrada a sustentação oral, processo da pauta física, passamos ao PJE. Preferência regimental, sala doutora Thaisa, sustentação à distância, juiz de fora, bom dia. Juiz de fora, doutora Débora, nos escuta bem? Acho que não. Alô? Acho que não. Juiz de fora, Juiz de fora está fora. Juiz de fora Conexão. tá alto. Tá alto. Juiz de fora está alto. Não, seria aquele senhor, não Tá é? aquele ligado senhor ali é Juiz de Fora. tecnologicamente. Chama o árbitro de vídeo aí para ver se vocês estão lá. alô, bom dia, juiz de fora. Acorda, gente. Ó, Agora tem som. Bom dia. bom dia. Doutora Débora, sim? Nos escuta bem? Sim, estou escutando. Ok, passa ao pregão do processo. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Processo número 20 da pauta, o RO 10.926-33. A doutora Débora Valamiel de Andrade está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada. Mercedes-Benz do Brasil. Recorrente reclamante é Alex Machado Camila. 20 da pauta. Bom dia, doutora. Doutora, Bom dia, Excelência. vai, Thaís. Bom, eu estou conhecendo recurso e negando provimento. Então, favorável a ela, né? A senhora aguarda eventual divergência? Sim, Excelência. Muito bem. Da minha parte, não há. Doutor Paulo Maurício, também de acordo, fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, senhora. Obrigada, Excelência. Um bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Temos a sustentação à distância também, sala doutora Maria Laura. Também juiz de fora, não. Qual que é o número? É o frigobete? É o 8 da pauta. Frigobete. Varginha, bom dia. Doutor Tiago, Bom dia, Excelências. Bom dia. passa ao pregão. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, perdão, é doutora Rosimério de Oliveira Pires. Ah, é meu? Perdão. Então, peraí. Relatoria, doutora Rosimério de Oliveira Pires. É o processo número 8 da pauta. RO 10.124-63. Anda, Maria Laura. Doutor Tiago Luiz da Cunha está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada Nova Safra Transportes Limitado. Recorrente reclamante Paulo Alberto Gonçalves. 8 da pauta. Bom dia, doutor. A proposta que submeto aos colegas e ao seu conhecimento para fins de sustentação oral é a seguinte. Eu não conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, acolhendo a preliminar de não conhecimento por inovação recursal suscitada pela reclamada em suas contrarrazões. O senhor está pela Nova Safra, aguardaria eventual divergência? Aguardo, Excelência. Pois não. Doutor Paulo Maurício? Doutora Maria Laura? Da mesma forma. Fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Um bom dia ao senhor e a todos da comarca. Bom dia, obrigado. Encerrada a preferência regimental, agora sim vamos à sala da doutora Maria Laura. Franco Lima de Faria. Relatora no processo número 8 da pauta,
ROPS 10.276-70, Dr. Edmar Reis está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada Frigobet Frigorífico Industrial Betim. Recorrente reclamante Anestal Ferreira da Silva Filho. 8 da pauta. ROPS. É processo 10276? Esse é um ROPS, Doutora, bom dia. Bom dia, presidente. Desembargadora Maria Laura. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante. Ele está por quem? E negando provimento negando-lhe provimento, mantendo a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos. Negando provimento, o senhor está pela recorrida, só aguardaria eventual divergência? Excelência. Doutora Thaisa. Bom, primeiro cumprimentar o doutor, que eu não Thaisa, vejo há bom bastante dia, tempo. prazer. Estou acompanhando a relatora. Eu também Obrigado. acompanho a relatora. Obrigado, Fica excelência. proclamada a Bom dia, doutor Paulo. unanimidade Bom nos dia, termos bom do dia. voto da relatora. Obrigado. Bom dia. No 15 da pauta, relatoria, doutora Maria Laura, 15 da pauta. 15. O RO 10.429-53, doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Alessandra Lobão de Barcelos Meneghelli. Recorrente reclamada, Banco do Brasil, recorridos os mesmos. 15 da pauta. Bom dia, doutor. Bom dia. A palavra, doutora Maria Laura. Meio grande chegar no fim aqui. Estou conhecendo dos recursos, exceto do reclamante, quanto à prescrição total do pedido de integração e remuneração do auxílio alimentação e refeição por ausência de interesse recursal. Estou rejeitando as preliminares arguídas. No mérito, estou negando provimento ao do reclamado e dando parcial provimento ao do reclamante para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação recebido, condenar o reclamado ao pagamento de seus reflexos em repouso, 13º, férias mais 1/3, abono, assiduidade, licença-prêmio, folgas, indenizações e FGTS, observada a prescrição parcial reconhecida na sentença. Majorado o valor da condenação para 80 mil. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente da turma, ilustres julgadores, senhora representante do Ministério Público, seus servidores, colegas. Há uma preliminar, nesse caso, que é da inexistência de inépcia, da questão da diferença salarial, porque há um pedido de diferença salarial e na audiência de instrução o juiz decreta a inépcia da inicial e não acolhe o pedido de produção de provas. Ou seja, há um tolimento ao direito da produção de provas ainda na fase da audiência de instrução, porque o que poderia ocorrer? Poderia muito bem ele ouvir e depois negar o pedido, porque num recurso o tribunal poderia entender que não era inepto e julgar aqui nesse tribunal, dizendo que a questão da diferença salarial seria ou isonomia, ou seria equiparação salarial, ou não seria nenhum dos dois, mas não foi permitido à parte nem a recorrer do conteúdo do mérito, nem de provar, porque não foi dado o direito de prova, porque na instrução foi superada essa questão. Com relação à prescrição total, arguição da alteração abusiva lesiva do contrato do reclamante, eu trago algumas decisões aqui dessa turma, que diz que, em termos de diferença salarial intertícia no N, descumprimento de política salarial, considerando que a pretensão diz respeito ao pagamento de diferenças salariais em razão do descumprimento por parte do Banco do Brasil, que é a mesma parte aqui desse caso, de normas internas que regulam política salarial, a violação alegada renova-se mês a mês, atraindo, portanto, a prescrição parcial, incidência da súmula 62 desse regional e 452 TST. Esse acórdão é de 26/4/2018, da lavra da eminente desembargadora Thaisa Maria Marcena de Lima. Então, nós entendemos que
ocorreu fora da alteração, há uma alteração lesiva prejudicial e pugna-se pela declaração de inexistência da prescrição total nesse caso, bem como reforça-se o pagamento das horas extras, além da cesta diária, porque os cartões fazem prova, a jurisprudência toda aqui, inclusive da palavra da presidente da turma, da relatora, e pede-se que seja dadas as horas extras nesse caso. Nos demais, pede para que seja lavrado o provimento dado pela relatora e que não seja conhecido como não seja deferido ou provido o recurso da reclamada. É o que se tem a apresentar a partir da preliminar, depois as questões de mérito. Muito obrigado. Bom, com relação à preliminar de inépcia e anulidade, que são entrelaçadas, é o seguinte: a reclamante está inconformada com esse acolhimento, porque, argumentando que pleiteia diferença salarial por isonomia. Acontece que o princípio da isonomia está consagrado pelo artigo 461, que estabelece vários requisitos para equiparação salarial. E, na verdade, eu estou entendendo que a juíza está certa, porque por dois motivos. Primeiro, não foi indicado nenhum paradigma como se examinaria uma equiparação salarial sem indicação de paradigma. Então, a reclamação ela não foi proposta de tal maneira para se examinar a equiparação salarial, porque nem sequer foi indicado um paradigma. Então, a essa altura, não há falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa quando a sentença declarou a inépcia. Então, sugere-se ao reclamante que propõe uma inovação de equiparação salarial. Mas, na verdade, não tinha como examinar isso sem ao menos ser indicado um paradigma. Como que você vai examinar equiparação salarial? No que diz respeito à prescrição parcial, há uma súmula aqui, é uma jurisprudência simulada do nosso tribunal, que onde está essa parte da prescrição aqui? Ele até cita no memorial. Acho que esse é o primeiro item. Há uma súmula aqui que eu também entendia que era total, mas depois que a súmula 62 foi aprovada, ficou definido que a supressão unilateral dos anuênios, ela envolve questão de prescrição parcial. Então, o posicionamento do juiz está de acordo com o entendimento jurisprudencial desse tribunal. Então, por esse motivo, o resultado do voto seria esse. Ok. Desembargadora Thaisa pede vista, é isso? Eu peço vista porque eu tenho dúvida com relação a essa prescrição total dos interstícios. É do recurso do reclamante. A questão do Banco do Brasil. Eu tenho visto decisões num sentido e decisões no outro. E inclusive, o doutor está citando aqui no memorial uma decisão minha em sentido, a emenda. Eu não sei se o caso é justamente esse. Então, eu gostaria de reexaminar a questão e eu peço vista para a próxima sessão. Ok. Então, fica suspenso e adiado para a próxima sessão. Esse caso é oriundo de Varginha. Tá? Esqueci de dizer. Obrigado. Como que é, doutor? Esse caso é oriundo de Varginha. Tudo bem. A próxima sessão ocorrerá no dia 10 de julho. Okay? Semana que vem não Esse não é o terá. 8? Julho. É o 8? É o 15 da pauta. É o Alessandra 15? Lobão, vista para o dia 10. Próximo. Ainda na sala, doutora Maria Laura, o processo é o número 34 da pauta, RO 11.551. Inscrita apenas para assistir a doutora Ágata Cabça Lopes, pela recorrente reclamada Ambev. Recorrente reclamante Bruno Machado, recorridos os mesmos. 34. Ambev.
Advogado não tem, não? Doutora Ágata, inscrita apenas para assistir. Assistir? Só para assistir? Pode ficar sentadinho, então. Sei. Então assiste. Então fiz. Assiste. Ok. Doutora Maria Laura? Processo com o número? 34 da pauta, RO 11.551. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso do reclamante, conhecendo dos 2 recursos, dando parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação pagamento de diferença de adicional noturno decorrente da aplicação da hora ficta noturna e parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, pagamento de reflexos da CGCA em 13º, adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5, com reflexo em repouso, horas extras, aviso, férias, 13º e fundo de garantia. E o provimento é apenas nesses 2 pontos do recurso do reclamante. Doutora Thaisa? Eu estou acompanhando. Eu também estou. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Próximo. Okay. Próximo é o 36 da pauta, RO 11.604-82. Dr. Gustavo Carvalho de Gouveia está inscrito para sustentação pelas recorrentes reclamadas Itaú Unibanco S.A. e Fundação Itaú Unibanco. Previdência complementar. Recorrente reclamante é Márcia Lima Martins. 36 da pauta. E o doutor está por quem, perdão? Bom dia. Bom dia. 36. Bom dia, Pelo Itaú. Igreja Corte. Eu estou pela Márcia Lima, recorrente. Reclamante. Márcia Lima, recorrente. É? Doutora Maria Laura, por favor. O doutor Gustavo? Isso. Vamos alterar o registro, ele está correto. Constou, eu vi quando eu estava ouvindo agora, eu vi que era reclamada, mas não. Eu estou pela reclamante. Doutora Maria Laura. Bom dia. Já estou indo para a súmula. História. Aqui eu tenho um de reajuste salarial que se está dando de inocorrência. Estou conhecendo dos recursos, rejeitando as preliminares arguídas pela reclamante, rejeitando a preliminar de nulidade arguída pelos reclamados. Estou dando provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar a inclusão da gratificação de função recebida no cálculo das diferenças salariais decorrentes da equiparação, bem como para determinar que seja considerado o paradigma como salário de maior valor, levando-se em conta quanto a paradigma Edna, que a equiparação somente é devida a partir de 1º de janeiro de 2014. Estou provendo em parte também o recurso dos reclamados para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho, para julgar os pedidos formulados sob os itens R e S do rol dos pedidos da inicial, julgando extinto processo sem resolução de mérito no particular. E excluir, provimento ainda para excluir os reflexos da participação nos resultados da condenação imposta aos reclamados. É meu voto. O senhor tem a palavra. Bom dia, doutor Turma, na presença da relatora, que eu cumprimento os demais votantes. Com relação à integração da PR, já é pacífico aqui no tribunal que ela é calculada, bem na verdade, além das metas individuais do escritório de negócios, quando empresas, eles são gerente de empresas, das agências, no caso do reclamante, que é gerente de relacionamento, é calculada sob a meta individual. Então, se apura-se a meta individual de cada funcionário e faz o pagamento dessa PR. Então, assim, eles alegam que o cálculo é feito, que não é feito de forma a ser apurada em relação às metas individuais, mas os próprios agir, que as políticas internas do banco, ela fala que a apuração é feita tanto com relação
a meta da agência, que são as vendas de produtos, que são os lucros que a agência obtém, e também com relação à meta individual dos funcionários. Então, eu peço que, com a devida vênia, que seja mantido a condenação nesse tópico com relação à PR, que já vem sido discutido isso aqui no tribunal e já vem tido provimento, né? É só essa parte mesmo que a gente pede, vênia, para que seja mantida a condenação. Mas é por causa da... Está compensando com a outra que ele recebia, que é da mesma natureza, quer ver? Deixa eu ver. Penúltimo parágrafo. Acho Pode que ser lá compensada. No fim, é porque ele já recebia uma. Desculpa. Diz que essa participação tem natureza de PLR, né? E A circular estabelece que a premiação é paga a título de participação nos resultados e vai ser compensado com a PLR, segundo o acordo coletivo dos bancários. Então, como a participação dos resultados tem natureza típica de PLR, mesmo sendo estabelecida unilateralmente pelo banco, ela pode ser compensada com a PLR, negociado com o sindicato. Então, por esse motivo, está sendo provido recurso para excluir da condenação o reflexo da PL. doutora Thaís, também estou de acordo, a circular que criou essa participação dos resultados é expressa em determinar a compensação, mas nada disso. Fica proclamado, portanto, a unanimidade, nos termos do voto da relatora. Doutor, Obrigado. bom dia. Tchau. Próximo. Encerrada a sustentação oral, sala da relatoria, doutora Maria Laura. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Preferência regimental, advogado de Itabira, o processo número 30 da pauta. O 30 da pauta é o RO 11.377-87. Doutor Henrique Nery de Oliveira Souza está inscrito para sustentação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos do Ouro, Pedras Preciosas, e empregados nas empresas contratadas para execução de obras, serviços técnicos gerais essenciais à atividade da indústria da extração do ferro e de metais básicos de Itabira e região. Recorrente é Anglo American Minério de Ferro, Brasil S.A. Bom dia, passo a palavra à relatora. Bom dia, doutor. Bom, o recurso é só da reclamada. Eu conheço, exceto quanto ao tema, gratificação em parcela única na ordem de 2 vezes o valor do salário base utilizado para fins rescisórios, quer dizer, porque a sentença não trata disso. Rejeito a preliminar de ilegitimidade do sindicato e o provimento parcial é apenas com relação à atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até 24/3/2015, que a gente na turma aplica TR, no período de 25/3/2015 a 10/11/2017, o IPCAE, e após a reforma trabalhista, 11/11/2017, por determinação da própria lei da reforma trabalhista, voltamos a aplicar a TRD. Então, o recurso é contra a atualização, o provimento é só esse. No mês, mantém a decisão. Então, eu resguardo o caso de divergência, eu sou a revisora, não tenho oposição. Doutor Paulo? De acordo. De acordo, fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto Bom da dia a relatora. todos, até mais. Próximo. 9 da pauta. 9 da pauta é o ROPS 10.238-08. O doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. Recorrente reclamante Fred Pedroso Lopes. Recorridos os mesmos. 9 da pauta. Muito bem, Bom doutor dia, Edson. Eu estou mantendo a decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. O senhor tem interesse em sustentar? Pode sustentar. Com relação ao recurso da empresa, que Vossa Excelência nega provimento. Estou negando provimento ambos os recursos. Pois não, obrigado. Senhora desembargadora presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhoras e senhores secretários, doutora procuradora. A discussão travada nos autos, os fatos da discussão travada nos autos, diz respeito ao quê? Ao artigo 27, artigo 32 da Lei de Representação Comercial. Sustenta a empresa, aqui, senhora presidente, egrégio colegiado,
que os descontos ocorridos eram lícitos. Por quê? Segundo a empresa, o pagamento das comissões era efetuado semanalmente. Então, após o faturamento e antes do efetivo pagamento. É o que sustenta a empresa. Então, o que se diz? Que os pagamentos, quando por acaso não ocorriam em virtude de insolvência do cliente, em caso de cancelamento de compra ou nos casos em que foi sustada a entrega da mercadoria comprada, os descontos pelo recebimento antecipado eram lícitos. A discussão travada é apenas essa, quanto à licitude dos pagamentos que eram feitos antes do próprio recebimento da venda. Então, pede-se vendo, senhora presidente, egrégio colegiado, que seja provido o recurso da empresa quanto ao aspecto abordado nas suas razões recursais. É o que se espera. E mantida a proposta de voto quanto ao recurso do autor. Doutora? Muito bem. A empresa negou a existência de descontos irregulares, sustentando que as comissões antecipadas são devolvidas quando não concretizadas as vendas ou na hipótese de inadimplência do comprador. Eu estou, como juiz de primeiro grau, que na hipótese de inadimplência do comprador, isso tem que ser assumido pelo empreendedor e não pelo vendedor. Existe disposição expressa na Lei de Representação Comercial, quer dizer, mesmo em se tratando de autônomos. E também o próprio Código Civil, quando ele admite essa cláusula del credere, isso implicaria um plus remuneratório, uma espécie de quebra de casta, né? Que não foi demonstrado nos autos. Então, essa cláusula favorável ao credor, né, ao empreendedor, ela não teria validade em face do artigo 998, porque não foi demonstrado essa contraprestação existida na lei. Isso mesmo. Eu também estou de acordo. Transformaria o vendedor numa espécie de fiador garante de vendas que não tem cabimento, é vedado pelo Código. Eu estou de acordo com o voto da relatora. Doutor Paulo Maurício, também de acordo. Fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor. Você vê? Próximo. 17 da pauta. RO 10.860-53. Dr. Igor Tarik Mizugai está inscrito para sustentação pelo justo postulante, que ele é o recorrente reclamante. Recorrente reclamado, ArcelorMittal Sistemas S.A., recorridos os mesmos. 17 da pauta. O outro se registrou para minha ressalva ou não? É gratuito. A gente tira gratuito, eu estou colocando. Vou colocar ainda. Eu coloquei dos honorários. Tá. Mas eu vou tirar também, sabe? Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Thais. Bom, eu estou rejeitando a preliminar de deserção, arguida em contrarrazões e com isso o recurso do reclamante. No mérito, eu dou parcial provimento, para conferir ao autor os benefícios da justiça gratuita. Excluir a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Esclarecer que no cálculo das horas de sobreaviso deverá ser também observado o divisor 200. Determinar que na atualização dos créditos trabalhistas exigíveis até 24 de 3 de 2015, incida a TRD. E a partir de 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017, o IPCAE, e a partir da reforma trabalhista, 11 de 11 de 2017, novamente a TRD. O recurso da reclamada, eu estou conhecendo e dando parcial provimento para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais. Estou mantendo o valor da condenação, porquanto compartilho. Muito bem, tem a palavra. Bom dia, excelências. Primeiro, queria esclarecer que eu não sou advogado, sou a própria parte. Então, pedi um pouquinho de paciência. Eu acredito que foi negado os pedidos de hora extra de sobreaviso por falta de previsão legal. É isso? E, então, eu queria lembrar que, se fosse por falta de previsão legal, eu não teria direito nem a mesmo ao sobreaviso, porque o sobreaviso
o artigo que regulamenta o sobreaviso, ele é específico para os ferroviários, e o artigo diz que só tem direito ao sobreaviso para os empregados que permanecerem em casa aguardando o chamado serviço. Mas a Justiça ela já superou essa questão com a súmula 428 e ampliou o direito ao sobreaviso aos empregados que aguardam o chamado, mesmo portando celular, não tendo a obrigatoriedade de permanecer em casa. Então, sobre o pedido de letra B, que é o sobreaviso aos domingos, eu deixei memoriais com as excelências. Eu quero lembrar que o sobreaviso não deve ser confundido com um período de descanso. É um período que o trabalhador está à disposição do empregador. Então, conforme memoriais, cabe a Lei 605 de 49 e a súmula 146 do TST. Porque, uma vez que o sobreaviso na reclamada era semanal, eu não tinha o descanso semanal remunerado, como deveria ser, para descansar, né? Eu ficava sobreaviso aguardando o serviço. Então, é aplicável, sim, a Lei 605/49 e a súmula 46 do TST, conforme jurisprudência que está aí nos memoriais. Em relação também, deixei em memoriais, o dano moral por dispensa discriminatória. Também eu quero reiterar que tem prova documental. Colecionei uma série de e-mails nos autos que eu pedia sempre para a reclamada se adequar ao que está previsto em lei, porque é uma situação fácil da ré ter resolvido, que se existe uma equipe de 4 pessoas e existe a previsão de que o limite, de que a escala máxima de sobreaviso seja de 24 horas, um empregado poderia ficar de sobreaviso aos sábados e outro empregado poderia ficar de sobreaviso aos domingos. Mesmo após pedido, a reclamada assim não fez. Após reiterados pedidos, e no último pedido em que eu reclamei com a diretoria da reclamada, eu fui dispensado sem justa causa no dia seguinte. Então, eu acredito que houve, sim, um abuso do direito potestativo, conforme eu mostrei no recurso ordinário. Existe decisão desse tribunal que reconhece quando há esse abuso de direito da dispensa sem justa causa. E, por último, queria, como também está em memoriais, eu queria reforçar o pedido de litigância de má-fé pela reclamada e ressaltar que a reclamada, por ser advogado, ela pratica a litigância de má-fé de forma recorrente. E eu acredito que se nada for feito, ela vai continuar assim. Então, no mais, eu reitero os pedidos que estão nas razões. Excelência. Doutora Thaís. Muito bem. Com relação à questão do sobreaviso, a tese do doutor é inovatória, porque o desenvolvimento jurisprudencial e os dispositivos legais, a interpretação dos dispositivos legais, tudo está sedimentado no sentido de que a remuneração do sobreaviso difere da remuneração das horas extras. O meu voto, assim como a decisão de origem, apenas retrata esse entendimento, né? E o outro ponto que diz respeito à dispensa discriminatória, há documentos que provam que o reclamante pedia a reclamada, mandava e-mails, né? Mas a dispensa discriminatória, nesse ponto, é meio complicado, porque a gente pensa na dispensa discriminatória em relação a determinadas características do empregado. O empregado está com doença, o empregado tem uma orientação sexual, em razão da raça. No caso, essas reivindicações, a meu ver, não são suficientes para provar que há um nexo de causalidade ou que há um impedimento da empresa de despedir o empregado. Então, eu vou na mesma linha do juiz de primeiro grau.
E essa litigação de má-fé, eu não estou analisando no meu voto, não. Eu não sei se ela está sendo reiterada aqui de ofício ou se ao menos foi uma omissão. Mas, de qualquer forma, eu não vi litigação de má-fé no presente caso. Muito bem, eu sou revisora, faço referência apenas aos danos morais. Na alegação aqui de dano existencial, eu também não identifico isso, mesmo em razão do excesso da escala de sobreaviso, havendo mesmo no voto da colega referências a decisões do TST, no sentido de que a sobrecarga de sobreaviso, além dos 24 horas, não implica em horas extras, em dobro, como Vossa Senhoria havia pedido no seu recurso. Não entendendo o dano existencial, nesse aspecto do excesso de jornada, e não entendendo o discriminatório, que é uma construção jurisprudencial limitada, como a doutora disse, a determinadas hipóteses que não seriam o caso em que Vossa Senhoria se enquadraria. Talvez esse desconforto com relação ao computador tivesse ser feito sob uma outra rubrica, sobre outro fundamento, que, portanto, aqui não foi colocado. Doutor Paulo Maurício. Foi formado em quê? Ele é formado. Ele tinha falado que nós ficamos até conversando a respeito disso. Se os postulantes sem advogado pegar o canudo era possível, e é possível. Eu fiquei impressionado que foi deferido o honorário advocatício. Para mim, eu ia achar ótimo se eu recebesse. Mas é porque foi ajuizado antes da reforma. Se fosse quiser, depois da reforma, se fosse ajuizado depois da reforma, mesmo se advogando em causa própria, você teria direito. É óbvio. Estou de acordo, plenamente de acordo. Então, fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Já que o senhor fala de honorários, deixar claro que, em razão da resolução 221 do TST, eu já não faço mais nenhuma oposição com relação a isso. A ressalva de fundamentos na concessão da justiça gratuita, ainda vou manter, mas ainda vou refletir. Porque meu também? 35? Vou ter que me adequar também, porque a justiça gratuita, como é que eu vou mudar a regra de direito temporal se para honorários? O TST já se fixou com relação a essa posição de Vossa Excelência. Então, fica proclamada a unanimidade, temos o voto da relatora. Bom dia. Próximo. 35 da pauta é o ROPS 11.593. A doutora Ágata Cabza Lopes está inscrita pela Ambev apenas para assistir. 35. Ok. Posso ler a conclusão? É a mesma coisa? Pode sim, doutora. Eu estou conhecendo do recurso da reclamada, no mérito. Estou dando provimento parcial para excluir da condenação as horas in itinere e reflexos, mantendo intactos os demais termos da sentença. Reduz o valor da condenação para R$ 8.000, com custa de R$ 160 pela reclamada, a qual fica autorizada a requerer a devolução dos valores pagos a maior por seus próprios. Muito bem, eu só faço ressalva ainda com relação aos benefícios da justiça gratuita. Doutor Paulo, de acordo, fica proclamado. Portanto, nós temos o voto da relatora. Encerrado, sala doutora Thaisa. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosimério de Oliveira Pires. O primeiro processo é o número 2 da pauta, ROPS 10.030. Doutor Leonardo Siqueira Alves está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamado IPSEM, Instituto de Pesquisa e Serviços Médicos. Recorrente reclamante Roseli Gonçalves de Paiva, recorridos os mesmos. 2. Doutor, está por fim, perdão? Pelo IPSEM. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. ROPS, né? Bom, minha proposta é de conhecer dos recursos do reclamante da reclamada e das contrarrazões e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da reclamante, acrescendo a condenação ao pagamento em dobro pelos feriados elaborados, observada a frequência registrada nos cartões de ponto, presumindo-se na ausência destes a frequência integral nos feriados nacionais. E dando provimento parcial também ao recurso da reclamada, para afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais por inaplicáveis às CCTs trazidas na inicial, adotando os fundamentos da sentença. Eu mantenho o valor da condenação, porquanto compatível, acresço fundamentos e já digo ao senhor que há divergência com relação a diferenças salariais oriundas do piso normativo. Só tenho a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público,
serventuários, senhoras e senhores. Inicialmente, tendo em vista o voto da eminente desembargadora relatora, com relação à divergência, à questão envolvendo os feriados, eu gostaria de destacar uma preliminar de inépcia dos pedidos de feriados, tendo em vista que, na petição inicial, a reclamante não indicou qualquer feriado que tenha elaborado. E, inclusive, também na audiência de instrução e julgamento, na oportunidade que ela teve de ver a defesa e os documentos, ela também não indicou nenhum feriado elaborado. Então, seria a primeira questão. Com relação às diferenças salariais decorrentes de instrumento normativo, as convenções que instruíram a inicial defesa como prova das alegações são inaplicáveis ao caso. Como se observa dos instrumentos normativos, os mesmos possuem base territorial diversa daquela de onde a obreira prestou os seus serviços. As mesmas são do município de Belo Horizonte, Caeté, Sabará e Vespasiano, enquanto que a obreira trabalhou na cidade de Congonhas. Dessa forma, em atenção aos princípios da territorialidade, previstos no artigo 611 da CLT e no artigo 8º, 2 da Constituição Federal, deverá ser reconhecida a inaplicabilidade dos instrumentos. E, a propósito, pede-se vênia para transcrever, inclusive, jurisprudência dessa turma, da eminente relatoria, que diz o seguinte: recurso ordinário, enquadramento sindical, regra geral. O enquadramento sindical do empregado é determinado pela atividade preponderante do empregador, pois cada categoria profissional de empregados corresponde a uma atividade econômica do empregador, considerando-se ainda a base territorial em que ocorreu a prestação de serviço em atenção aos princípios da territorialidade e unicidade sindical. Artigos 511 e 570. Processo 00-10-927-38-2006-16-5030169. A segunda questão que eu gostaria de trazer da tribuna, eminentes julgadores, diz respeito ao intervalo intrajornada. É importante ressaltar que o recorrente trouxe aos autos folhas de frequência assinados pela própria obreira, de próprio punho pela própria obreira. Dessa forma, constituía ônus da trabalhadora comprovar que esses documentos por ela assinados, eles não teriam veracidade, o seu conteúdo não teria veracidade. E ela não se desincumbiu desse ônus, porquanto a sua única testemunha, inclusive, nem era funcionária da empresa. Nesse compasso, a jurisprudência afasta qualquer direito ao recebimento de horas extras quando não há prova robusta, como é o caso dos autos. Por sua vez, o caso dos autos é mesmo de se afastar aí a supressão do intervalo entre a jornada. Os plantões efetuados, nesse caso específico, eminentes julgadores, eles são de home care, ou seja, eles são realizados na casa residencial do paciente sem qualquer controle direto do recorrente. E, neste caso, por lei, é obrigatório que os familiares possuam uma pessoa, um cuidador, para render o trabalhador. E nessa jornada de home care, ela é bem diferente daquela realizada nos hospitais, existindo vários momentos de descanso ao longo dos plantões, pelo fato de que o atendimento se dá a um único paciente, não a vários, como é no hospital, e até mesmo pelo próprio ambiente familiar, na qual o plantonista se alimenta com a própria família, se utiliza da cozinha da casa, normalmente assiste televisão com o próprio paciente. E, por último, eu gostaria de ressaltar que, no caso dos autos, eminentes julgadores, é inequívoco que o paciente assistido pela obreira, ele era de baixa complexidade, ou seja, não havia uma quantidade de serviço que implicasse aí na supressão do intervalo intrajornada. Dessa forma, rogando a vossas excelências aí que se dê provimento ao recurso da reclamada não dando provimento ao recurso da reclamada. Muito bem.
Eu vou passar a palavra primeiro para o revisor, para depois eu fazer minha referência com relação à divergência que ele lança. Doutor Paulo. A minha divergência é só em relação à aplicação das convenções coletivas, porque eu entendo que a empresa, por si só, validou a representatividade do sindicato ao homologar a rescisão dela. Se a empresa abriu mão, e nós já decidimos isso aqui no processo da doutora Thaís, até interessante, que a federação abre mão da representatividade e repassa para um outro sindicato que sequer tinha representatividade. Nesse caso é pior. A única discussão que poderia, em tese, que não está de forma específica, eu não subentendo isso na defesa, como a ilustre relatora formula em seu voto, de que o fato dele trabalhar em Congonhas estaria excluindo. Não entendo que houve essa defesa explícita e muito menos diante do próprio procedimento da empresa ao reconhecer o sindicato, ou então não vale a rescisão contratual, data vênia. Só nesse aspecto, o restante estou de acordo. Muito bem. Então, agora, completando, com relação à inépcia que o senhor trouxe na sustentação, eu fui novamente ao seu recurso, não há nenhuma referência a esse tema. Os temas em que eu confirmei a decisão da sentença, eu não falo. Com relação à divergência, o que eu digo é o seguinte: se eu for aceitar isso, eu vou estar aceitando que o reclamante é o litigante de má-fé. Ele, na inicial, não fala aonde ele trabalhou, mas, evidentemente, a propositura da ação sendo em Congonhas já evidencia que algo o ligava firmemente a Congonhas. E o que ele diz é que faz direito a esses benefícios das convenções, que dariam diferenças salariais, ao fundamento de que sua rescisão foi feita nesse sindicato e que também a contratação dele foi feita no sindicato de Belo Horizonte. A reclamada, na defesa, faz referência a que o autor atuava em outra base territorial, diz que não faz diferença ser Belo Horizonte. Então, eu entendi que a reclamada cumpriu, sim, o requisito de negar a aplicabilidade das convenções coletivas, se baseando na base territorial. O nosso problema não é de jurisdição, mas de base territorial. Então, eu entendi que na base territorial eu tenho que usar exatamente Congonhas. Se houve um erro ou não de se aceitar a rescisão dele em Belo Horizonte, isso para mim não faz transmutação de base territorial. A base territorial dele é Congonhas, portanto, as convenções que ele pede de Belo Horizonte não se aplicam ao caso, daí porque eu dei provimento ao seu recurso, afastando as diferenças salariais. Doutora Maria Laura. Nesse aspecto, eu peço vênia divergência, mas eu estou acompanhando a relatora, entendendo também que é o local da prestação de trabalho que determina a aplicabilidade da norma. Muito bem, fica proclamado por maioria, nós temos o voto da relatora, com a divergência do doutor Paulo Maurício em relação ao recurso da reclamada, quanto às diferenças salariais que ele negaria provimento. Próximo. Bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Próximo é o processo número 29 da pauta. RO 11.496-09, 29 da pauta. A doutora Tatiana Beren Roxo está inscrito para sustentação pelo recorrente reclamante Rodrigo Fernandes Moraes Luz e o doutor Leonardo Viana Valadares pela recorrente reclamada 7 Mascarenhas Sociedade de Advogados, recorridos os mesmos. Bom dia. Eu confirmo o recebimento do memorial de 7 Mascarenhas Sociedade de Advogados. A proposta do meu voto é de conhecer dos recursos de ambas as partes e, no mérito, negar provimento a ambos também, com a palavra procurador ou procuradora de Rodrigo Fernandes Moraes Luz. Bom dia a todos. Eu estou sem voz, então vou pedir para terem paciência. Com voz. Vou cumprimentar todos os componentes da sessão de julgamento, na pessoa da desembargadora relatora Rosemary. Eu estou pelo recorrente reclamante. A sentença, em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, ignora todo o conjunto probatório, né, que demonstrou a efetiva subordinação, além de ignorar também que, quando há a admissão de que havia prestação de serviços, inverte-se o ônus da prova. Então, deveria o recorrido, o escritório, ter comprovado a ausência de subordinação. Então, inicialmente, o juiz disse, o
julgador de primeiro grau, diz que o pacto civil firmado entre as partes é suficiente para afastar o vínculo de emprego, porque ele teria sido celebrado nos moldes da OAB. Né? Dessa forma, ao fundamentar a sua decisão dessa forma, além de ignorar o princípio da primazia da realidade, ele ignorou o provimento 169 de 2015 do Conselho Federal da OAB, que diz lá nos artigos 5º e 9 que o contrato tem que ser averbado perante o Conselho Seccional, que não ocorreu, isso não é uma faculdade, é uma obrigação. Ele ignora o fato de que não há um convite para participar da sociedade de advogados, mas sim uma imposição. Né? Todos que são contratados participam da sociedade com percentual de 1%, o que normalmente demonstra fraude, né, na sociedade. Além disso, ele ignora as afirmações feitas pelas testemunhas no sentido de que há processo seletivo para entrar como advogado, né, no escritório. A própria testemunha Adriana Renan Guimarães de Andrade diz: participou de processo seletivo para o ingresso na reclamada, o reclamante também participou e foi contratada por Luciana e Marcos, incluída no contrato, e sequer teve que disponibilizar valores para ser incluída no contrato social. Fernanda Santos Fagundes, outra testemunha, disse a mesma coisa. A contratação se dá em anúncio em sites de emprego. Esse tribunal já decidiu a ação civil pública, na qual dizia que a verdadeira associação acontece quando o advogado participa dos ganhos do escritório, o que não acontecia. Há provas aí contundentes no sentido de que sequer foram impugnadas pelo recorrido, no sentido de que havia o pagamento de um prolabore fixo, que depois era descontado do valor das comissões. Né? Ainda em respeito à dialeticidade, antes de entrar no depoimento das testemunhas em si, diz a sentença de primeiro grau que estava o recorrente inserido no contexto peculiar à sociedade de advogados, quando ele analisou os documentos que nós trouxemos aos autos. Mas aí ele ignora diversos documentos que eu elenquei no recurso ordinário, mas um dele, denominado e-mail controle de acesso ao sistema do escritório, no qual o recorrente é cobrado acerca da alimentação de informações processuais no sistema do escritório, e-mail cobrança aviso de ausência feita por Marcos. O senhor Marcos, sócio do recorrido, pede ao recorrente que avise quando se ausentar, dentre inúmeros outros que eu não vou falar aqui para não ficar cansativo. Além disso, a testemunha Adriana Andrade afirmou que soube de uma advogada que copiou peças processuais, que tal fato foi visto por Marcos pelas câmeras e essa advogada foi desligada, que os advogados tinham certa margem de negociação dos honorários dentro dos critérios estabelecidos por Luciana. Para alterações maiores, deveriam consultar Luciana ou Marcos, que o reclamante não poderia ter outros clientes fora do escritório, que, quando faltava, tinha que justificar verbalmente a falta, que o dia de falta era descontado do salário, que Luciana e Marcos controlavam todos os andamentos internos, que, se o advogado esquecesse de lançar um andamento, era chamada a sua atenção de forma verbal, que a depoente tinha acesso às peças só da sua área, que não tinha acesso aos arquivos contratuais dos clientes, que o reclamante não poderia admitir nem demitir funcionários, que havia fiscalização interna do escritório por câmeras, pelo Skype, por planilhas internas do Excel, que a depoente recebia parte fixa e variável de comissões, que era descontado o valor mínimo de comissões, né? Que tanto a depoente quanto o reclamante atendiam e prospectavam clientes dentro das condições estabelecidas por Luciano e Marcos. Então, conjunto probatório extenso. Isso, Adriana. Agora, a testemunha Fernanda Fagundes. Que o reclamante, no seu mister, não tinha autonomia, sendo que qualquer operação se dava mediante autorização, o controle de jornada se dava mediante câmeras de filmagem, Skype, login, acesso a um sistema de computador, que tinha acesso aos arquivos, mas havia limitação selecionada pelo escritório, que, pelo que sabe, os clientes que o autor já tinha foram levados para o escritório, porque não havia liberdade no atendimento de clientes fora do escritório. Os honorários eram fixados pelo escritório, somente poderia modificar o contrato mediante autorização, havia necessidade de justificar a falta, havia reuniões com participação obrigatória dos advogados, onde prestavam contas dos processos, retornos de ligações, cobrança de empenho, que não era possível recusar cliente contratado pela senhora Luciana, que os advogados não podiam admitir nem demitir, dispensar, que não havia férias e, caso quisessem sair por alguns dias, tinham que comunicar, conversar e tinham desconto no pagamento.
Além disso, que não havia prestação de contas do escritório para os advogados e não havia rateio entre os advogados do valor recebido pelo escritório. Então, as provas são inúmeras. Apesar de todas esses pontos que eu destaquei, que foram poucos perto dos extensos depoimentos, o que a sentença de primeiro grau fez foi destacar 2 pontos que sequer são suficientes para afastar a relação de emprego. Então, o juiz de primeiro grau afirmou que um ponto de destaque é o fato de que as testemunhas ouvidas a rogo do autor, Fernanda, declarou que o cliente que o autor já tinha foi levado para o escritório. Obviamente, Excelência, que os clientes que o reclamante tinha foram levados ao escritório, porque não podia atender clientes fora do escritório. Então, se ele ia entrar, ele tinha que levar os poucos clientes que ele já tinha. E, para piorar, ele fala, Adriana Andrade afirmou que, quando o reclamante passou a trabalhar na reclamada, já tinha trabalhado com processos antes. Quer dizer, que bom, né? Ele tinha experiência, igual qualquer pessoa de qualquer profissão que começa a trabalhar em algum lugar, né, a não ser que seja um recém-formado, mesmo, né, assim, provavelmente já fez estágio. Então, você está comparando um advogado que tem 1 ano e 9 meses de formado com um escritório de advocacia com 10 anos de tradição. E o juiz de primeiro grau diz, mas como ele já trabalhou com processos antes, isso é suficiente para afastar a relação de emprego? Bom, ignorou, então, tudo que eu acabei de falar. Ignorou que não havia liberdade no atendimento de cliente fora do escritório. E ainda diz que havia uma certa característica gerencial. Ora, ainda que assim ocorresse, existem gerentes empregados. Se não fosse assim, não existiria cargo de confiança, não existiria a função de gerência, né? E, detalhe, ignora que havia um sistema de comissões no escritório e que cada advogado era responsável por um processo, ele seria gerente desse processo, e ele recebia 5% a mais por gerenciar o processo, além de exercer outras funções, né? Bom, diz também a sentença que a hipossuficiência não pode ser aplicada para o profissional do direito. Isso me deixa, inclusive, preocupada, porque eu sou profissional do direito, e eu sei muito bem a minha hipossuficiência com relação a grandes escritórios ou com empresas. Então, se eu for para o jurídico de alguma empresa, eu espero que, se eu tiver que ajuizar a ação, o entendimento seja outro. Também é importante destacar que a Joyce e a Juliana, que foram as 2 testemunhas ouvidas pelo pelo escritório, têm sérios problemas, porque elas falam que não se recordam o tempo todo, que acreditam que era feita dessa maneira, né? A Juliana Duarte sequer é advogada, sequer tinha contato com o dia a dia do escritório, e, mesmo assim, a sentença de primeiro grau achou por bem destacar o depoimento dessas, né? O juiz de primeiro grau também destacou que o autor conciliava suas atividades no escritório reclamado com desempenhadas na posição de sócio-administrador de um cursinho. Como já discutido no processo, esse cursinho é localizado em Raul Soares, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, de onde o autor se mudou para vir para Belo Horizonte trabalhar, né? Então, ele sequer tinha contato com esse cursinho. E, mesmo que ainda assim fosse, acho muito difícil você desvincular a relação de emprego de um advogado com o escritório de advocacia, porque ele exerce outras funções. Se assim fosse, eu não poderia ter relação de emprego como eu tenho com a Faculdade Newton Paiva, eu não poderia dar aula na pós-graduação da OAB, no cursinho CEIA, e nem, ainda assim, conseguir manter o meu escritório de advocacia. Então, até um pouco bastante estranho. Então, a partir da análise de todo esse conjunto de provas, no sentido de que havia, sim, a subordinação e de que é nítida a fraude perpetrada pelo escritório de advocacia, que, voltando aqui para o ponto formal, já que foi esse o ponto formal destacado pela sentença de primeiro grau, sequer havia participação do recorrente reclamante nos ganhos do escritório, não havia rateio, não lhe eram apresentados os resultados para depois ser feito um rateio, né? Eu pugno, mais uma vez, pela reforma da decisão e para o reconhecimento do vínculo de emprego. Obrigada. Doutor. Bom dia, Excelência. Diante da proposta de voto da relatora, eu poderia aguardar licença de voto divergente? Como a doutora já falou, senão vai criar. Eu falo, alguém diverge, o senhor abre, não. Então, quando tem dois advogados, o senhor faz a sustentação. Nesse caso, a reclamada recorrida, ela pugna pelo que os demais votantes, eles
Acompanho o voto da ilustre relatora. Nesse caso, como bem salientado na sentença, não há que se falar em hipossuficiência do reclamante. Ele é um profissional do direito, advogado experimentado, que tem doutorado em direito em universidade fora do país. Então, ele era totalmente sabedor do que foi assumido no momento da sua entrada na sociedade. Jamais houve qualquer imposição para que o mesmo fizesse parte do quadro societário. Foi feito um convite a ele que foi livremente aceito, tendo ele exercido primeiramente a condição de advogado associado e depois a condição de sócio, sempre sem qualquer tipo de subordinação. Como bem destacado na sentença, os pontos que ele entende de subordinação são nada mais, nada menos do que procedimentos internos do escritório que são necessários para o bom desenvolvimento das suas atividades. Jamais houve qualquer tipo de imposição com relação à forma da prestação de serviço. Então, dessa forma, a prova é muito contundente no sentido de afastar a relação de emprego. As testemunhas ouvidas demonstraram que o reclamante, quando passou a entregar à sociedade, ele levou para o escritório simplesmente 200 processos. Ou seja, ele já era um advogado que tinha uma carteira de clientes e que foi unir forças com os sócios que ali já estavam. Não houve nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de coação como informado na inicial. Então, dessa forma, excelência, não há que se falar em relação de emprego. Dessa forma, a reclamada pleiteia que os demais votantes acompanhem o voto da ilustre relatora. Muito bem. Sobre o vínculo, que é o grande tema do recurso do reclamante, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 laudas do voto, fazendo uma análise probatória diferente da do reclamante, com toda a vênia. De fato, nos pesa, em argumentação, o fato de que ele é um profissional intelectualizado na área jurídica. Pesa, não há aqui nenhuma menção, doutor, ao fato da hipossuficiência ou hipersuficiência. Eu julguei processos de jogador de futebol que ganhavam milhões. E se ele ganha milhões, é porque a empresa deve ter milhões para pagar. Então, isso nunca foi argumento, pelo menos usado por mim, e continua não sendo. Mas o fato é que, analisada a prova, foi identificado isso. E, primeiro, ele na qualidade de associado, depois como sócio de escritório. Eu não consegui identificar pela prova testemunhal ou qualquer outro elemento probatório, tem vários e-mails, alguma cobrança no sentido de ameaça de que ele devesse se vincular na qualidade de sócio, pena de se afastar. Obrigada. Também fui atrás da forma como ele saiu para ver se através dessa forma eu consegui identificar alguma subordinação. Não vi. E no curso do contrato, o que eu identifiquei pela prova é que há uma divisão entre depoimentos. Os depoimentos do reclamante lançando aqueles excertos que a senhora colocou em sustentação, mas da reclamada dizendo que não, olha, ele tinha a chave tal de Juliano, Jorge Carvalho tinha chave e senha de acesso ao escritório, poderia livremente não comparecer ao escritório, que de fato ocorria nas sextas-feiras, na segunda-feira chegava mais tarde, não tinha horário, trabalhava de 10 às 19, mas podia ocorrer de já ter chegado ou mesmo sair. Tem até uma referência a ele não ter ido, porque tinha que resolver um caso que apareceu na cidade natal dele. Eu não vejo nenhuma punição. A questão de infrequência ficou comprovada aqui até pela senhora Luciana, em conversa do ID, que eu faço referência, é uma exigência a todos os advogados do escritório. Depois, aqui novamente, não tinha obrigação de comparecimento diário, costumava chegar, enfim, mais tarde, controlava os estagiários,
Manteve como sócio administrador numa empresa limitada, curso preparatório para os concursos públicos. Isso não combina com o que ele falou no inicial, que ele era submetido a uma exigência de exclusividade. Evidente que ele colocou na inicial num contexto de exclusividade em relação às causas, mas evidente também, como posto na sentença e por mim aqui, que ele não poderia, fazendo uma jornada rígida, como ele lança para fins de subordinação, atuar em outra atividade. Eu peço reserva na manifestação em relação à sua situação, até porque eu estou julgando a dele, nem sei se a senhora tem uma relação de emprego paralela à sua atividade de advocacia como autônoma. De modo que, juntando tudo, e os senhores depois verão a questão de isenção de taxas, enfim, todas essas análises que eu faço da prova, eu mantenho meu voto de negativa de vínculo com toda a vênia, as duas sustentações, e em especial a de Vossa Senhoria. Doutor Paulo Maurício. Eu não vou me estender muito, não, que o processo fala por si só. Eu fiquei um pouco surpreso, se assim eu posso dizer, com um advogado que inicia dizendo que buscou serviço, buscou emprego, saiu da faculdade, mandou os currículos e ingressou numa sociedade, assinou contratos de parceria e depois pede o vínculo de emprego. Fiquei um pouco surpreso. Eu tenho certeza que no próximo que ele assinar, o próximo que ele pesquisar, ele vai pensar duas vezes, não só para assinar, mas para a conduta dele, né, baseada naquela fala latina, né, de pacta sunt servanda. Assinei, não vi nenhuma fraude, não vi ninguém sequer dizendo que ele foi obrigado a assinar. Um advogado, conhecedor de leis, supostamente, que nós não conhecemos tudo, né? Mas eu fiquei um pouco surpreso. Então, data máxima vindo, eu vou me estender, a prova fala por si só. Ele era parceiro, inclusive na hora que ele afirmava e dava os recibos de pagamento de autônomo, que não são fraudulentos, porque se forem, né? Acho que o primeiro a ser processado deve ser ele, não só por sonegação fiscal, mas por declaração falsa e por aí afora. Então, data vênia, estou acompanhando integralmente a sentença e o voto da ilustre relatora. Doutora Maria Laura. Da mesma forma, presidente. Então, fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Um bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Bom dia, bom dia. Não, ela ficou emocionada, não sei porquê não. É advogado, ela é sócia. Próximo. Encerrada a sustentação oral na sala da relatoria, doutora Rosemary. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro processo é o número 8 da pauta. O 8 é o ROPS 10.082-42. Doutor Thales Tadeu Cavalcante Soares está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Cristina Simone Ferreira. Recorridos reclamados: Ana Paula Belezia Reis, Real Parque Estacionamento, Minas Brasil Estacionamento, Hotelaria Accor Invest Brasil e Hotelaria Accor Brasil. 8. Esperar aqui que o meu sistema caiu aqui. O meu também. Caiu foi tudo. O meu também. O meu está aqui. Vai, tá. Quer abrir aqui que eu não sei o que foi que deu. Doutor, então eu vou aproveitar e dizer que eu vou abrir a sua sustentação na sequência. Aqui. Quando o senhor falar, eu vou pedir licença ao senhor, que eu não atuo nessa tríade. Doutor Paulo comanda, só para eu me ausentar, tá bom? Mas só um instantinho que nós estamos reabrindo. Vamos abrir, tá. Pode ser? Tudo Qual bem? Qual que é o número? 10082. O meu está aqui. O seu abriu? Caiu. Ana Paula Belezia Reis, né? Real Parque. Ana Paula Belezia. O meu está aberto. Olha, consegui. Conseguiu? Só uma homenagem a você, eu vou ler no papel. Bom dia, doutor. Pode então, doutor Paulo? Tá.
Só homenagem à doutora Thaís, vou ler no papel. Estou conhecendo o recurso do reclamante, contra razões, da quarta e quinta. Eu dou parcial provimento ao apelo interposto pela autora para conceder os benefícios da justiça gratuita. Desço os fundamentos. E quanto ao mais, eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Bom, então o provimento foi parcial. O senhor tem a palavra. Doutor Paulo, continua comandando para mim, por favor. Peço licença a Deus. Doutora. Excelentíssimos senhores embargadores. Pode falar, doutor. Excelentíssimos senhores embargadores presentes, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores presentes, bom dia a todos. Trata-se de uma ação reclamatória trabalhista no qual a reclamante prestava serviços para o estacionamento de hotéis. E o que acontece é o seguinte, foi feito, na época, se celebrou um contrato entre a empresa que explorava o serviço de estacionamento e os hotéis, um contrato denominado como contrato de locação. Só que, divergindo do entendimento do ilustre relator e também do juízo de primeiro grau, eu entendo que não se trata, na verdade, de um contrato de locação. Na verdade, tratou-se de um negócio em que duas empresas distintas, ou seja, não é a hipótese, não é de grupo econômico, mas sim de uma exploração de uma atividade comercial distinta por duas pessoas jurídicas, no caso, por mais de duas pessoas jurídicas, no caso, na hipótese, por 4 pessoas jurídicas. O que acontece é o seguinte, ela prestou serviço para uma determinada empresa em que houve reconhecimento do grupo econômico entre essa empresa, que no caso é a primeira reclamada, e a segunda e a terceira, segunda e terceiras reclamadas. E eu peço agora, o que eu tento demonstrar, é a ocorrência dessa exploração comercial conjunta entre a quarta e a quinta reclamada e uma dessas outras, ou da segunda ou da terceira empresa. E vou expressar o meu entendimento de por que não se trata de um tipo de contrato de locação, mas sim uma atividade, um contrato em que se explora uma atividade comercial conjunta entre duas reclamadas. Com relação ao primeiro documento, que seria esse contrato de locação, que fundamentou a sentença por esse nome, por essa nomenclatura locação, para se excluir a responsabilidade da quarta e quinta reclamadas, eu peço vênia para poder fazer a leitura de sua cláusula quinta, que é a cláusula que fixa justamente o valor pago, que seria aluguel, o valor pago, a contrapartida paga pela empresa para poder fazer essa exploração naquele local, ou seja, para utilizar o local de estacionamento do hotel. Esse documento está acostado aos autos, as folhas 41 e 45, e foi firmado, como já dito, pela terceira reclamada, que apesar de não ser empregadora direta, houve reconhecimento da formação de vínculo econômico entre a primeira, segunda e terceira reclamada, sendo a reclamante admitida pela primeira, e com a quarta reclamada. Esse contrato, em sua cláusula quinta, reza o seguinte: a locatária, que é a terceira reclamada, pagará ao locador, quarta reclamada, a título de aluguel, a importância equivalente a 43% do faturamento proveniente de diária de veículos de hóspedes e eventos realizados no Hotel César Business. Ou seja, nesse contrato resta claro que não trata-se de um aluguel, uma simples contraprestação, por ela estar utilizando daquele bem, mas sim o cálculo era feito em cima do faturamento, ou seja, a outra recebia, a quarta reclamada na hipótese, recebia em cima do faturamento bruto da empresa que estava lá explorando, que no caso é a contratante da reclamante. Então, na verdade, é um sócio com mais de 43%, pois ele não participava do faturamento líquido, mas sim do faturamento bruto. Então, no meu entendimento, isso se configura por completo uma locação meramente locatícia, uma relação meramente locatícia. Prosseguindo, temos também o documento que está acostado às folhas 46 e 51 dos autos do processo. Foi um contrato também denominado de locação, firmado entre a segunda reclamada e a quinta reclamada. E em sua cláusula terceira, reza o seguinte: o aluguel mensal será calculado da seguinte forma: a locatária, que é a segunda reclamada, apresentará mensalmente, até o primeiro dia útil de cada mês, um relatório de seu faturamento bruto do mês anterior e, sobre este faturamento, pagará aos locadores os seguintes valores de aluguel. Vem aqui. O aluguel corresponderá a 35% deste valor, assegurando-se o valor mínimo de repasse de aluguel de R$ 4.000, o que for maior. Novamente, aqui esse contrato, a gente não tem, no meu modo de ver, não tem como caracterizar como mera locação. Novamente, ambas as empresas exploraram a atividade conjuntamente, uma com uma participação que seria equivalente a pouco mais de 35% do faturamento líquido,
seria esse taxa é 35% do bruto, com um percentual com um valor mínimo ainda de R$4.000. E vale destacar que quem elaborava esse relatório era a própria reclamante. Ou seja, nesse caso, ainda mais evidente que a prestação de serviço dela, de fato, foi para as duas empresas enquanto explorava a atividade de estacionamento. E, por fim, também, o documento que está acostado das folhas 52 a 59, novamente também intitulado contrato de locação, dessa feita firmado pela terceira reclamada, com a quinta reclamada em uma de suas filiais. Peço ver novamente para ler essa cláusula que fixa a respeito do aluguel. Cláusula quinta, ela fala o seguinte: pagará ao locador, a título de aluguel, a importância equivalente a 20% do faturamento bruto, atingido até R$18.000, 30% do faturamento bruto que superar R$18.000 e 25% e 40% sobre o faturamento bruto que superar R$25.000. Ou seja, em que pese essa variação de participação, ainda assim, no meu modo de ver, a gente não pode interpretar isso como um mero contrato de locação. Para mim, essas cláusulas deixam claro que, em que pese intitulado contrato de locação, a forma de pagamento do aluguel evidencia que não se trata de um mero repasse de utilização de um determinado bem, mas sim que, em sendo o hotel detentor dos clientes que lá estacionam seu veículo e também do espaço físico do estacionamento, ela firmou um contrato com uma terceira empresa, no qual ambas explorariam conjuntamente a atividade comercial de estacionamento de veículos naquele local, sendo que a reclamante era a pessoa que efetivamente fazia esse controle para poder se definir o valor do repasse. Ou seja, ambas exploraram conjuntamente a atividade de estacionamento, em que pese haver denominado como aluguel, ele não possui essa natureza, haja vista, o contrato não possui essa natureza, no meu modo de ver, haja vista que o valor de a contrapartida, né, o contrato de locação, o pagamento, a contrapartida, em sendo calculado em cima de faturamento, por óbvio que ambas as empresas, cada uma com a sua participação, exploraram conjuntamente aquela atividade, uma cedendo os clientes, os hóspedes e o espaço, e a outra cedendo a mão de obra, para que pudesse ser obtido o proveito econômico daquela atividade econômica. Essa que é a realidade dos autos. Por isso, divergindo do outro relator, eu gostaria que fosse aberta essa divergência nesse sentido, porque uma vez demonstrado que esse contrato não é um mero contrato de locação e, por força do princípio da primazia da realidade sobre a forma, há de se reconhecer que houve, no caso, sim, a exploração conjunta da atividade, cada uma com seu percentual, cada uma também cedendo parte, uma cedendo hóspede e espaço e a outra cedendo a mão de obra, para se reconhecer que, de fato, a reclamante prestou serviço para todo esse conjunto, não por força de grupo econômico. O grupo econômico, de fato, é somente entre a primeira, segunda e terceira reclamadas, mas sim pela exploração da atividade conjunta, ingressando, sim, a quarta e a quinta reclamadas. É o que peço. Muito obrigado. Estou mantendo a proposta. Doutora Maria Laura. Eu acompanho. Doutora Thaís. Eu acompanho. Proclamada a unanimidade, nos temos o voto do relator. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Pode seguir, doutor Guilherme. O seguinte é o processo número 28 da pauta, RO 11.013-87, Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, inscrito pela recorrente reclamada HNKBR Indústria de Bebidas. Recorrida reclamante, Paula Cristina Silva Dalferro Macieira. 28 da pauta. Esse aqui é complicado. Bom dia, doutor Silvio. As palavras ao doutor Paulo Maurício. 11.013, né? Exato. Estou conhecendo o recurso no método duro parcial provimento para determinar que a correção monetária se fará pela TR a partir de 11/11/2017. Se não houver divergência, eu posso aguardar? Me parece que há, não, doutores? A divergência, né, doutora Maria Laura? Doutor, há divergência com relação à estabilidade. Perfeito. Julgadores, inicialmente, que eu gostaria de salientar que toda a matéria do apelo fulcrada na reforma trabalhista é absolutamente inaplicável no caso. Porque não só os fatos se desenvolveram antes da reforma, como também a ação foi proposta
E a citação foi realizada antes da reforma trabalhista. Então, por força do artigo 14 do NCPC, em que positivou a teoria dos fatos isolados, as partes tinham aderido àquela regra do jogo relativa à sucumbência e, pela sua natureza bifronte, não é matéria processual pura. Então, no que se refere a qualquer aspecto processual da reforma trabalhista, a questão não se aplica, e com relação ao direito próprio vindicado, não, porque é anterior à reforma. Aliás, no que se refere à norma processual, o TST cuidou de editar, se não me engano, instrução normativa, exatamente no sentido da minha sustentação. Agora, com relação à estabilidade da gestante, é importante dizer que, assim que a operária teve conhecimento da gestação, a ação foi proposta. O período que levou entre a constatação da gravidez e o ajuizamento da ação, salvo melhor juízo, é inferior a 8 dias, quer dizer, algo em torno de uma semana. Não houve demora da parte dela. A inicial, ela vem instruída com um atestado médico que foi impugnado de forma genérica, quer dizer, ninguém alegou a falsidade nem nada, e nem se pretendeu produzir contraprova com relação ao que tinha atestado aquele médico. Não fosse isso, as folhas 231 e seguintes, folha 231 PDF e seguintes do feito, foram acostados diversos atestados que corroboram aquele atestado inicial. E é também muito relevante a conduta correta, adequada, proba da operária, que, tendo imediatamente ajuizado a ação e verificando que, por falta de pauta, a audiência inaugural, né, como se diz usualmente, tentativa de conciliação e etc., tinha sido marcado para uma data avançada, posterior, inclusive, talvez, ao parto, ela requereu ao juízo uma marcação antecipada da audiência, justamente porque ela tinha interesse, se a empresa assim desejasse, de voltar ao emprego. E essa hipótese foi rechaçada pelo juízo. E aí poderia-se dizer, mas a empresa não participou. Mas ela foi citada, a empresa foi citada. Ela poderia, vendo, inclusive, porque o indeferimento da antecipação da audiência foi publicado, em decisão monocrática publicada, e ela tomou ciência dessa decisão, portanto, ela poderia perfeitamente ter procurado a operária e oferecido o emprego. Ela poderia ter exigido outro exame, se achasse que aquele era insuficiente, que aquele médico não tinha autoridade bastante suficiente. E uma questão da maior importância também, vejam Vossas Excelências, é que a data da concepção foi 29/3/2017. Então, estava absolutamente dentro do contrato laboral. E, nesse aspecto, a sentença é zelosa. É muito interessante que o juízo faz uma contagem de prazos, sempre perquirindo a possibilidade de ver o prazo mais vantajoso possível no interesse da tese da empregadora. E nessa contagem, que a gente chama na advocacia de contagem pessimista, ela acha uma data limite, mostrando que a concepção jamais poderia ter extrapolado o impacto laboral. O direito vindicado
é assegurado não só pela Constituição da República, mas também muito debatido na jurisprudência e está, como se costuma dizer, cristalizado em jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual não há motivos para negar o direito, não só à gestante, que ficou desamparada todo esse tempo, hoje jovem mãe, muito menos ao seu filho. É com essas razões que eu rogo a vossas excelências que acompanhem o relator e confirmem a sentença, porque se trata de uma sentença detalhada, minuciosa e judiciosa. Muito obrigado, excelências. Doutor Paulo. Bom, eu só faço uma pontuação mínima em relação à documentação que a reclamante juntou, ultrassonografia, todos os documentos, que não houve impugnação da parte contrária. Nenhuma impugnação. A empresa se limitou a dizer que as provas já estavam encerradas e que a reclamante não podia produzir prova. Só que os documentos são posteriores ao ajuizamento da ação. Só nesse sentido. Estou mantendo a proposta. Doutora Maria A minha divergência é o seguinte, pela documentação aqui, que inclusive pela fundamentação toda da sentença e do voto, concluiria-se que a data da concepção seria exatamente o último dia do aviso prévio indenizado. E como nisso não há uma matemática tão certa e há uma margem de erro em razão à data